A paz do Senhor a todos, amados. Mais um dia estamos aqui na presença do nosso Deus, porque só Ele é digno de honra, de glória e louvor. É você que faz parte do nosso canal, da nossa família, Palavra que Salva. Deus abençoe nesse dia, dê uma quarta-feira de bênção na presença dEle. Esteja com você em todo o tempo, porque é promessa de Deus para nós. Você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe também. Não esqueça, no final, se dá um gostei ou não gostei, assim o vídeo vai ter relevância no YouTube. Eu quero compartilhar com vocês livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 13, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Glória a Deus. Então, eu lembrei, quando eu comecei a pensar sobre esse versículo, eu lembrei sobre aquele complexo vitamínico, né, que é de A a Z. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, é de A a Z. E o que quer dizer esse de A a Z? Significa, ele está dizendo através de uma simbologia que ele consegue atingir todo o teu organismo. De A a Z mostra uma completude, por isso é um complexo vitamínico que tem substâncias suficientes para atender todo o teu organismo, de A a Z. Então, desde o início até o final, né? Quando a gente fala de o alfa e o ômega, nós estamos falando de uma autoridade que cria, né, o início e o fim. Ele é o início e o fim, né? Então, o alfabeto grego, ele traz esse alfa e o ômega, a demonstração de que Deus é o início e é o fim. Então, o que nos traz isso? Que a nossa mente, na nossa mente, aquele que governa a cabeça, o centro de todas as coisas, né? Nosso cognitivo, nosso sistema nervoso, que comanda todo o corpo, né? Por isso que nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. Ele, aquele que comanda, aquele que é o cabeça, ele cria todas as coisas do início até o final, tá? Então, ele governa a nossa mente do início até o final, tá? Do início até o final, nós podemos ver o governo do Senhor na nossa mente. Por isso que ele diz alfa, o ômega, né? E olhando para o remédio, né? De A a Z, né? A a Z. Se você muda essa autoridade que governa seus pensamentos, você vai mudar o início e o fim, tá? Por quê? Ele governa nossos pensamentos, cria todas as coisas do início até o fim, o alfa e o ômega. Se eu mudar, com certeza eu vou mudar o início e o fim. Se eu mudar essa autoridade, eu vou mudar o início e o fim. E aí, ele consegue, a gente mudando o início e o fim, né, nessa situação aqui, a gente pode ver assim, como que pessoas podem demonstrar esse alfa e o ômega na sua vida, esse início e fim na sua vida. O alfa está relacionado ao que é o passado. O ômega podemos relacionar ao que é o futuro. E aí o que acontece? Como é que ou como é que foi o teu passado? Um passado, hoje eu não tenho perspectiva da vida, eu não tenho de nada, eu não construí nada, eu não fiz nada, eu sou um miserável, sem noção, sem perspectiva. O teu futuro, né, vai demonstrar o quê? Um caos, né? Sem perspectiva. Por quê? Porque a forma como eu vi, a forma como eu visualizei esse Aleph, esse início, foi mudado
na autoridade. E aí eu mudei essa autoridade, com certeza vai mudar o meu início, meu fim. E hoje nós podemos ver que existem, né, pessoas que têm um presente, um futuro que demonstra uma certa desilusão, tristeza, choro, em virtude daquele início que teve, que foi um início sem autoridade ou com uma autoridade que não era aquele que é o alfa e o ômega, né? E também a gente pode perceber que mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, iniciado o seu alfa e está na perspectiva de um ômega sem história, de um ômega sem futuro, de um ômega que vai levar para uma outra situação, sujeito, porque está sujeito se iniciou isso sujeito a uma outra autoridade que não é o alfa e o ômega, né, estão sendo levados para uma outra situação. Né? O que acontece? Quando a gente muda esse pensamento para o alfa e o ômega, aquele que é autoridade na nossa vida, no princípio ao fim, a gente consegue reinterpretar o início da nossa vida e recriar o futuro. Olha como Deus é maravilhoso, amados. Né? Mesmo que a gente tenha tido um início caótico, um início difícil, um início, e a perspectiva do futuro não é boa, a Bíblia nos diz que se eu mudar, eu mudar esse meu início e fim e fazer com que meus pensamentos sejam governados pelo início e pelo fim, pelo alfa e o ômega, eu consigo reinterpretar o meu início e o meu fim. Né? É o que a Bíblia diz, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, eu tenho a oportunidade. Ah, mas é só para quem não tem Jesus isso, pastor? Não, é para todas as situações da nossa vida nós podemos recriar. Porque, de repente, pode ter áreas na nossa vida, pode ter situações na nossa vida que não seja ou não forem entregues a esse governo, o alfa e o ômega, o que cria todas as coisas, o que dá o início e o que dá o fim. E aí eu dou início errado, o fim vai ser errado. Eu dou início caótico, o fim vai ser caótico. Eu dou um início empobrecido, com certeza será um início miserável. Então, esse início não é governado pelo pensamento do alfa, pela autoridade do alfa e do ômega. Então, assim, isso serve para uma reflexão interna, né? Uma introspecção. O que pode estar dentro de mim que não é governado por essa autoridade do alfa e o ômega? E pode ser que esteja causando, enfim, ou causou um dano no início e pode ser que no futuro seja pior. Então, esse é o momento de reflexão, de colocar agora, eu posso, através de Jesus, ele diz que ele é o mediador entre Deus e os homens, eu posso recriar e reinterpretar a minha história e colocar em todo o meu contexto, em toda a minha história, o governo, a autoridade que vai governar meus pensamentos, que vai governar minha mente, desde o início até o fim. Que Deus te abençoe nesse dia, te dê uma quarta-feira de vitória, em nome de Jesus. Amém.